Na sequência do nosso estudo devocional dos livros da Bíblia, Tempo de Fé e Reflexão, chegou a hora de nos aprofundarmos na rica segunda epístola aos Coríntios. Esta carta, escrita com a tinta da experiência e o coração do apóstolo Paulo, é um testemunho de consolo, encorajamento e uma expressão viva do cuidado do Senhor. À medida que mergulhamos nas palavras inspiradas, somos convidados e convidadas a refletir não apenas sobre os desafios enfrentados pelos coríntios, mas também sobre as verdades atemporais que ecoam e nos alcançam em nossos dias. Nesta jornada, vamos explorar não apenas as palavras de Paulo, mas os espaços entre elas, os mistérios revelados e os silêncios preenchidos pelo Espírito Santo. Vamos aprender sobre o ministério da lei e a liberdade que o Espírito permite, sobre o consolo no cuidado divino e a importância de viver como cartas vivas, testemunhando ao mundo a transformação operada em nós pelo Evangelho. Dessa forma, adentremos o livro de 2 Coríntios com humildade e expectativa. Contamos com seu like nesta mensagem e que possamos colher as preciosas verdades que o Senhor tem para nós com base nessa epístola logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito de 2 Coríntios. E para que essa conversa fique completa realmente, eu espero a sua participação através do espaço de comentários. Esse espaço é fantástico para que possamos crescer na comunhão e conversar bastante realmente. Muitas vezes as pessoas usam de forma estranha esse espaço nas redes sociais, porque brigam, reclamam, fazem definições e julgamentos com base em uma simples postagem. Eu realmente acho isso complicado e muito triste, porque esse espaço de comentários pode ajudar a tirar dúvidas, e se você tiver alguma dúvida a respeito desta mensagem, registre ali no espaço de comentários e tão logo permita o Senhor, eu vou responder. Esse espaço também pode ajudar a ampliar a comunhão, a colaborar para desenvolver um melhor pensamento, fazer ajustes quando for o caso, quem sabe até mesmo ajudar a ver coisas que nós não estávamos vendo e tantas outras coisas que são interessantes. Assim, use e abuse do espaço de comentários para que possamos realmente conversar sobre 2 Coríntios nesta mensagem. Nessa sequência de estudo devocional sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações que podem até mesmo ser consideradas mais técnicas a respeito dos livros, como autoria, contexto histórico e coisas assim. A ideia é realmente ajudar a aprofundar no estudo bíblico. E isso, claro, sem descuidar de uma devocional, pelo menos a cada mensagem, algumas vezes até mais de uma, para quem realmente segue com atenção as nossas mensagens, pois entendemos que pode ter até mesmo uma breve meditação no meio de informações técnicas. E se você gosta desse tipo de bate-papo, você está no canal certo. Então faça logo a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, se ainda não fez. Ative as notificações lá no sininho para que seja possível ao YouTube enviar para você as informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Para falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós precisamos dar mais detalhes sobre a primeira carta e sobre outra possível carta, ou outras possíveis cartas, que Paulo escreveu aos Coríntios e que nem mesmo nós temos acesso. A visita de fundação a Corinto durou cerca de 18 meses, como nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11. Além disso, nós não podemos esquecer que possivelmente Paulo escreveu uma carta anterior à 1 Coríntios que nós não temos acesso, já que ele cita essa possível primeira carta em 1 Coríntios 5:9. Se a carta que nós conhecemos como primeira tem a citação de uma carta anterior, é possível que esse texto tenha se perdido e nós não conhecemos, ou que esteja guardado e bem guardado em algum lugar, como os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, ou ainda pode ser possível até mesmo que o texto tenha sido compilado nos textos das duas cartas que nós conhecemos e um copista acrescentou partes, ou até mesmo os textos completos no corpo das duas cartas que nós temos na Bíblia. Nesse caso, as duas cartas que nós temos poderiam então ser mais de duas cartas.
Essas são apenas possibilidades. O mais provável mesmo é que nós não tenhamos essa carta anterior, que pode estar ou perdida ou guardada em algum lugar. Paulo escreveu 1 Coríntios, possivelmente de Éfeso, por volta de 55 depois de Cristo. Uma breve, porém dolorosa visita a Corinto causou tristeza a Paulo e à igreja. 2 Coríntios 2:1, 13:2. Depois dessa dolorosa visita, Paulo escreveu uma epístola severa, entregue por Tito. 2 Coríntios 2:4, 7, de 6 a 8. Mais uma carta possivelmente perdida, ou talvez as partes mais duras da primeira carta que nós temos na Bíblia. Sendo que a primeira carta que nós temos na Bíblia, na verdade, é fruto de inquietação do apóstolo por notícias que ele recebeu da comunidade, como comentamos isso a respeito de 1 Coríntios. Alguns estudiosos entendem a possibilidade de, junto com esse texto que nós temos, ter essas partes mais duras dessas cartas do apóstolo, seriam então esses textos de outras cartas que nós não temos acesso. A visita final de Paulo a Corinto, Atos dos Apóstolos capítulo 20, ocorreu possivelmente quando ele escreveu Romanos, pouco antes de voltar para Jerusalém. A visita dolorosa não é registrada em Atos, ou ela é registrada, mas não temos detalhes. E a carta severa citada em 2 Coríntios também, nós não temos ela oficialmente. Mas essa situação toda serve de pano de fundo para 2 Coríntios. Como eu comentei, nós não possuímos essa epístola severa. Alguns estudiosos façam a sugestão que 2 Coríntios de 10 a 13 possa ter parte dela, e a mesma então passou a fazer parte dessa segunda carta. Pode ser também que trechos da primeira carta façam parte dessa epístola severa. Entretanto, não há evidências manuscritas que fundamentem esse ponto de vista. Como eu já citei, é mais provável que esse texto esteja realmente perdido ou guardado em algum lugar. É importante lembrarmos algo que eu tenho citado nessas nossas mensagens sobre as cartas do Novo Testamento. Algumas das cartas foram escritas ainda nos dias relatados em Atos dos Apóstolos. Assim, para ter mais informações de contexto histórico das cartas, além do que nós citamos por aqui, com essa questão da contextualização, voltando até mesmo para 1 Coríntios, é importante assistir às mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos. Na descrição você encontra o link para essas mensagens que falamos sobre esse contexto histórico. Nós encontramos em 2 Coríntios muitas lições espirituais. A preocupação com seguir a lei ou a nova aliança, entre outros muitos assuntos que Paulo trata. Nessa carta, Paulo se preocupa em encorajar a fé das pessoas de Corinto, confirmando as advertências que ele tinha passado anteriormente e relatando a confirmação do cuidado do Senhor no meio de tudo isso. Torna-se um grande testemunho, confirmando a grandeza e o cuidado do Senhor na trajetória de vida de Paulo. A consolação no cuidado do Senhor é, para Paulo, um presente para os cristãos. Quando testemunhamos nossa confiança no cuidado do Senhor e apresentamos em testemunho a forma do seu cuidado, mesmo no meio das dificuldades, a nossa consolação é derramada a outras pessoas, como no caso Paulo a Corinto. Paulo realmente amava os cristãos daquela cidade, tanto que queria a alegria deles, queria poder ajudar nessa alegria para compartilharem juntos da fé e da esperança no Senhor. Nós vemos nesta carta, 2 Coríntios, uma recomendação clara de como lidar com alguém que pecou. Paulo aconselha a não renunciar ao perdão, deixando claro a decisão que a igreja deve tomar e ela será aprovada e acompanhada por ele. Ele reconhece que o Espírito irá cuidar de toda essa situação. Um baita conselho para seguirmos em nossos dias. O testemunho dos cristãos de Corinto era a confirmação do chamado de Paulo. Ele mesmo o chama de cartas nesse sentido. Quando aprendemos do Evangelho no discipulado cristão, devemos praticar o que nos é ensinado. E também tem confirmação na palavra, é claro.
Isso, igualmente, confirma o ministério da pessoa que foi chamada para anunciar, quando ela fala realmente das coisas do Senhor, confirmando a palavra. Paulo ainda mostra que o ministério do Espírito Santo é muito superior ao ministério da lei. Ele nunca nega a importância da lei, mas entende claramente que em Cristo temos uma nova visão, contando com a direção do Consolador, do Espírito Santo. Isso quer dizer, isso porque o Espírito Santo nos chama para a liberdade, não para fazermos o que quisermos, mas para viver livre do pecado. Na lei, com muito esforço, isso era complicado. Mas com a direção do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, temos o alerta que vai além da mera repetição de atitudes da lei. Temos a confirmação do cuidado e da direção do Senhor na nossa vida. Que possamos ouvir e viver como nos orienta o Senhor. Retomamos com uma segunda mensagem a respeito de 2 Coríntios, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.